Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Receba essa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa irmã Marceline. Eu venho trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. E essa palavra nós vamos falar sobre a oração. E nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus no livro de Isaías 38, versículo do número 1 adiante. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Senhor Deus maravilhoso, Pai eterno, toma essa palavra, Senhor amado, nesse momento. Fala conosco, Senhor Jesus, nesse momento, através desta palavra, ao meu coração e ao coração dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu trago esta palavra, mas no tema desta mensagem sobre a oração. A oração na vida deste homem mudou totalmente a sentença que Deus havia estabelecido. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, pela leitura que nós acabamos de fazer, que a sentença de Ezequiel era de morte. Deus diz, pelo profeta Isaías, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. Então a sentença, Deus estava dando a sentença de morte. Ele morreria e não viveria. Mas a palavra do Senhor nos começa dizendo também que no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Meus irmãos, começamos essa palavra que a oração ela é essencial na vida do cristão. A oração, meus irmãos, nos leva a termos a comunhão com Deus. E quando nós dobramos o nosso joelho para orarmos a Deus, através dela nós temos a comunhão, o prazer de se chegar no trono da graça e podermos falar com o Senhor. A eles nós dirigimos as nossas necessidades, ou seja, física e espiritual. Quando Ezequias, meus irmãos, recebe a mensagem do profeta Isaías, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. Ezequias agora, irmãos, ele se vira para a parede, vira o rosto para a parede e ele ora a Deus. Ele ora e chora na presença do Senhor. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Nós vamos perceber, irmãos, que a oração ela é uma ferramenta muito poderosa.
A oração com o coração quebrantado, contrito na presença do Senhor, Ele não despreza. Independentemente da situação que a pessoa esteja, como estava, né, o rei Ezequias. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Ezequias orou ao Senhor. Ele havia um depósito com Deus. Ezequias tinha um depósito com Deus. Quando a palavra do Senhor diz que Ele vai dizer, lembra aqui, peço que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então Ezequias havia um depósito de uma vida justa diante de Deus. Havia uma vida de oração na presença do Senhor. E mesmo agora, quando Ezequias havia falhado com Deus, havia na sua fraqueza, a maneira que ele estava, agora enfermo, de que Deus havia dado a sentença agora de morte, que não viveria mais, Ezequias entra no depósito com Deus. Ele fala para Deus, lembra-te, Senhor. E nós podemos perceber, meus irmãos, que a oração de um justo realmente pode muitos em seus efeitos. A oração nos traz a confiança e a esperança em Deus. E que Deus ele pode mudar a situação, independentemente do que nós recebemos, independentemente de quando nós analisamos a nossa situação, Deus, Ele é Deus de misericórdia. O nosso Deus, Ele se compadece dos necessitados. Ezequiel, ele recebe uma mensagem duramente ao seu coração. Mas ele não se deixou, meus irmãos, esmorecer por aquela palavra. Mas ele reviveu em espírito, em busca de uma esperança com o Senhor. A palavra do Senhor também nos diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, a oração de uma mulher chamada Ana. Ana estava desesperançada. Ana estava, meus irmãos, com o coração totalmente amargurado, de tanta palavra negativa, de tantas coisas. Mas Ana agora chega no altar do Senhor com o coração quebrantado, um coração derramado na presença do Senhor. Ela ora a Deus. Ela chora abundantemente na presença de Deus, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho. Portanto, que quando Ana, ela persevera em orar, ela persevera na presença do Senhor pelo seu pedido de oração. No versículo 27 de 1 Samuel, ela vai dizer, por este menino orava eu. Ela recebeu o resultado da oração, da sua lágrima. E a palavra do Senhor também vai dizer, meus irmãos, que no mesmo livro do profeta Isaías 38, versículo do número 5, quando Ezequias está ali se humilhando, chorando, falando com Deus, Deus traz a palavra novamente a Isaías e diz, volta, eu ouvi o clamor do rei Ezequias, volta e diz para ele que eu ouvi a oração dele, eu ouvi as lágrimas dele. E eis que eu acrescentarei mais 15 anos os seus dias de vida. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Nós vemos a oração como uma essência, uma necessidade de estarmos na presença do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz no livro de Lucas, capítulo 18, a respeito de uma viúva em busca de justiça pelo seu adversário. E a palavra do Senhor vai dizer que o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando aquela viúva chega diante daquele injusto juiz pedindo justiça, ele não queria dar,
mas ela perseverou na oração, ela batia naquela porta, ela clamava a Deus e ela recebeu a vitória. Ela recebeu a resposta da sua oração. Então a oração, meus irmãos, é uma ferramenta, é um meio de nós buscarmos a presença de Deus. Meus irmãos, só quem sabe o valor da oração é quem pratica a oração. Nós estamos vivenciando dias, irmãos, difíceis, trabalhosos, de muitas lutas, de muitas adversidades, de tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor. Mas se nós pararmos, irmãos, para analisar a situação, há uma falta de oração, há uma falta de buscar a Deus. Porque muitas das vezes, irmão, é necessário Deus trazer uma luta, uma provação para que nós venhamos lembrar dele. Eu quero deixar um exemplo disso no livro de 2ª Crônica, capítulo do número 7, versículo do número 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo, meus irmãos, que Deus ele promete perdoar os nossos pecados, promete nos sarar, promete fazer coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Se nós orar, se nós nos humilhar e buscarmos a face de Deus continuamente, se convertermos dos nossos pecados, nos voltarmos para o Senhor com um verdadeiro coração sincero, com o coração quebrantado, com o coração, meus irmãos, convicto de que nós seremos perdoados, de que nós seremos aceitos por Deus, nós nos conseguiremos obtermos a resposta de Deus. Ezequias estava em falha com Deus. Quando ele recebe a mensagem de sentença de morte, ele reconheceu plenamente o seu estado. E hoje, meus irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso estado, como nós estamos diante de Deus. A ausência da oração nos leva, meus irmãos, à fraqueza espiritual. Nós observamos os heróis da fé, eles venciam o reino, eles praticaram a justiça, eles fecharam a boca do leão, venceram a força, apagaram a força do fogo através da oração. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entram na fornalha de fogo ardente, aquecido 7 vezes, meus irmãos, é a oração. Através da oração daquele jovem, o 4º homem desceu na fornalha. Através da oração de um jovem chamado Daniel, o Senhor fechou a boca dos leões. Eu quero te dizer, meus irmãos, que esta palavra, ela é a mesma palavra de ontem, de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que realizou milagre no passado, o mesmo Deus que mudou a situação de homens e mulheres na caverna, no deserto, no vale, na tempestade, é o mesmo Deus que pode mudar a nossa situação, mudar a sua situação. Talvez você esteja me ouvindo por esse áudio de oração, você esteja se sentindo tão frágil, tão pequeno, tão incapaz. Pela ausência da oração, você hoje não tem mais força para lidar com essa situação. Talvez você está enfermo aí e você não tem mais força de dobrar seus joelhos e clamar a Deus pela cura.
Talvez você que esteja passando por um deserto tão grande, uma luta que o vento balança de um lado para o outro, parece que você vai afundar sobre as águas. A ausência da oração. Deus, Ele te chama hoje a voltar à oração, a voltar a praticar a oração, a voltar, meus irmãos, a ter comunhão com Deus pela oração, a voltar a ter uma vida de joelho dobrado, com o coração quebrantado, a oração. Porque sem a oração é impossível nós nos achegarmos ao Senhor. A oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Quando nós dobramos os nossos joelhos com propósito de buscar o Senhor, Deus, Ele está atento, porque no livro de Jeremias, capítulo do número 33, versículo 3, Ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A palavra do Senhor também nos diz no livro de Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão tampados para não poder ouvir. Meus irmãos, eu te convido a voltar à prática da oração. Quando nós oramos, irmãos, nós somos quebrantados diante de Deus. Quando nós oramos, meus irmãos, nós conseguimos ter direção de Deus. Quando nós oramos, nós sentimos a sensibilidade ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Nós damos mais liberdade para Deus na nossa vida. O cristão, quando ele tem uma vida de oração, ele tem um comportamento totalmente diferente. Porque a oração nos lapida. A oração nos leva, meus irmãos, a reconhecer os nossos pecados, a reconhecer que somos falhos, que somos, aleluia, pó e cinza, que precisamos da misericórdia de Deus. A oração nos desperta, meus irmãos, a estarmos vigilantes, esperando o nosso Senhor. A oração, meus irmãos, é essencial na nossa vida em tempo de crise que nós estamos vivendo. Em tantos meios de aflição, se nós pararmos para observar, nós não temos buscado o Senhor. É tantas coisas que acontecem na nossa vida. Um dia, meus irmãos, vira 24 horas, mas parece que se torna menos do que isso. Quando nós chegamos no decorrer da noite para deitarmos, o nosso corpo está totalmente cansado, debilitado, esgotado. Um dia de trabalho, um dia de muita angústia, de muita aflição, de tantas coisas. A nossa vida espiritual está totalmente esgotada, porque durante esse dia nós não tivemos, nem que seja meia hora de oração. E Satanás, ele não brinca. Satanás, ele é astuto. Ele vai aproveitando, meus irmãos, o tempo na nossa vida, nos tirando essa meia hora, 1 hora, 2 horas que nós tiramos para orar, para nos fortalecer na graça, no poder do Senhor. E nós buscamos outras coisas na nossa vida. E os dias vão passando, o tempo vai passando, e nós não se tornamos homens e mulheres fortes, revestidos da presença de Deus para vencermos a batalha. Muitas das vezes, quando nós damos conta de si mesmos, nós estamos totalmente fora da oração. E a palavra do Senhor nos desperta, meus irmãos, pela essa mensagem de Isaías 38. Ele recebeu a cura, ele recebeu a mudança, a transformação, porque ele se voltou a Deus pela oração, pelas lágrimas. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas no amanhecer a alegria virá. Deus, ele ouve o clamor do necessitado.
Ele ainda está com os ouvidos deles atentos à oração que você dirigir a Ele. Não só, meus irmãos, quando tudo vai bem, mas no momento da aflição, no momento da angústia, não se revolte contra Deus. Muitas das vezes há pessoas, meus irmãos, que no momento que Deus vem prová-lo, vem colocar, meus irmãos, aquela prova para aprovar, para amadurecer, nós se revoltamos contra Deus. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu estava orando, eu estava pregando, fazendo a sua obra, sobreveio essa prova, eu não vou orar mais. Porque enquanto eu estava orando, estava tudo bem, a oração, eu orava, estava tudo bem, agora sobreveio essa prova. Não, meus irmãos, nós temos que compreender a vontade de Deus. Ezequias, o rei Ezequias, poderia também, mesmo na sua falha, na sua fraqueza, ter se revoltado contra Deus, porque ele também reconheceu que ele havia um depósito com Deus. Mas ele questionou o depósito dele com Deus na humilhação. Não foi na soberba, na arrogância, na revolta, não. Ele reconheceu na humilhação. E Deus acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Deus curou ele daquela enfermidade. Eu não estou dizendo que muitas das vezes que essa luta que você esteja passando, pela ausência da oração, que você não está conseguindo vencê-la, seja por conta de pecado, seja por conta de algum erro cometido. Nem todo é assim. Mas a ausência da oração traz, meus irmãos, muitas das vezes esgotamento de vida espiritual, sem força para vencer a batalha. Se nós te voltarmos à oração, nós vamos ver totalmente a nossa vida ser mudada. Quando nós oramos, nós temos mais capacidade. Quando nós oramos, nós temos mais disposição. Quando nós oramos, meus irmãos, nós temos uma fé inabalável. A nossa fé, ela vai adiante em esperança, uma fé viva, renovada, porque nós aprendemos a depender de Deus. A oração nos leva a depender totalmente do Senhor. Jesus era um homem de oração, irmão. Mesmo muitos dizendo: mas ele era Deus, mas Jesus também era 100% homem. Ele tinha uma vida de oração porque ele dependia do Pai. E a oração, muitas das vezes, levava Jesus ao quebrantamento, a chorar, a entristecer pelo seu povo. Lá no livro de João, você vai ver Jesus orando por cada um de nós, não só por aqueles que estavam dentro do aprisco, mas por aqueles que ainda havia de vir. O quebrantamento de Jesus na oração pelos seus discípulos. Você vai ver, meus irmãos, Elias, Eliseu, homens que tinham comunhão com Deus através da oração. Josué parou o sol e a lua através da oração. Venceu guerra, meus irmãos, inimigos valentes, inimigos que eram maior do que o povo de Israel. Mas pela oração, Deus intervia pelo seu povo. Meus irmãos, nós vamos ver em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, a oração. E sem a oração, nós não conseguiremos vencer a batalha. Então, que o Senhor quer dizer, meus irmãos, que a oração ainda é uma ferramenta principal. É uma ferramenta poderosa que nós podemos obter a resposta dele. Talvez você possa me responder: irmã Marceline, eu oro um mês, eu oro um ano, 3 anos, 4 anos pela libertação do meu esposo e nada agora tem acontecido. Minha irmã, a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas uma coisa eu te garanto, que a resposta vai chegar.
Através da tua oração, Deus vai mover. No tempo dele, ele vai te dar a vitória. Porque não há oração sem resposta. Não há lágrimas sem resposta. Não há, meus irmãos, um clamor que Deus não possa se compadecer do necessitado. Quando o cego Bartimeu clamou a Jesus, pela cura dos seus olhos, Jesus parou a multidão. Jesus parou a multidão para ouvir o clamor de um cego, que muitos estavam dizendo para ele: aquieta, que cala, que ele não vai te ouvir. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está passando, mas essa luta não é maior do que o nosso Deus. Creia no Senhor Jesus, se volte a uma vida de oração, se volte à prática da oração, o dever de orar sempre, nunca desfalecer. A palavra do Senhor também nos diz: orai sem cessar, a oração é sem cessar, é perseverante, todos os dias nós necessitamos de orar o nosso Deus, de buscar Ele, sentir Ele, meu Deus, sentir a presença dEle na nossa vida, meus irmãos. Como nós não estamos assim, longe de Deus pela oração. É pela oração que nós vamos conseguir subir no arrebatamento da igreja. Porque a oração nos santifica, nos purifica, nos leva mais perto de Deus. Nós obtenhamos a comunhão com o Espírito Santo. É através da oração. Meus irmãos, eu fico por aqui com essa palavra sobre a importância da oração. Tem muitas passagens da Bíblia que eu poderia ter citado para vocês, mas Deus tocou no meu coração sobre o rei Ezequias, a sua cura maravilhosa. A oração fez com que o Senhor acrescentasse os anos de vida dele. No lugar da morte, adentrou a vida. No lugar da tristeza, do desespero, adentrou a esperança. No lugar do choro, adentrou a alegria. Então, meus irmãos, que você possa receber essa palavra que Deus nos concedeu nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que Deus possa te renovar novamente espiritual. Levanta a sua mão direita para o alto. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a vida de cada um dos meus irmãos que ouve essa palavra nesse momento. Meu Deus, eu te peço, derrama sobre essa pessoa o bálsamo. Derrama sobre essa pessoa poder, autoridade, o teu Espírito Santo possa se apoderar dessa pessoa hoje, meu Pai, nesse momento. Meu Deus, que essa pessoa nesse momento possa, Senhor, voltar a buscar a tua presença na oração. Que essa pessoa nesse momento, Senhor, sinta-se o desejo, sede de buscar a tua face, e a partir de hoje essa barreira possa cair por terra, todo bloqueio espiritual na vida desta pessoa agora possa cair por terra. Meu Deus, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa a vida dessa pessoa nesse momento, e que ela possa se sentir renovada, fortalecida na presença do Senhor nesse dia, nesse momento, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Um abraço da nossa irmã Marceline, que Deus abençoe, e até a próxima palavra de Deus. Deixa aí seu comentário se você sentir alguma coisa, um pedido de oração, que Deus possa abençoar. Um abraço e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.